Católica Fé, seu expresso de espiritualidade com grupo de oração Tenda do Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu queria começar esse momento fazendo uma pergunta muito séria. Qual é a cruz que você acha que está carregando? Essa pergunta ela tem fundamento nessa palavra de Mateus 14, que a gente acabou de rezar. Porque a palavra ela nos diz que os discípulos estavam no meio do mar, numa tempestade. E aí eles achavam que viram um fantasma. E nós temos alguns problemas que, se a gente trouxer para a nossa vida, a gente vai conseguir entender por que eu fiz a pergunta, qual é a cruz que você acha que está carregando. Em primeiro lugar, que aquilo não era um mar. Era um lago. Tem uma diferença grande de um mar e um lago. Vamos combinar que é básico a diferença. Então não era um mar, era um lago. Ele já considerava aquilo um mar. Ou seja, quantas vezes nós consideramos os problemas das nossas vidas maiores do que eles realmente são? Quantas vezes nós consideramos que as coisas são realmente maiores e piores do que aquilo que elas realmente são? Segundo, estava uma tempestade. Não era uma tempestade. Eles eram pescadores. E como pescadores, eles sabiam que naquela região, naquele período, entra um vento toda noite, acontece toda noite isso, e faz com que as águas fiquem agitadas, que vente muito tal. Só que, quando o medo toma conta da gente, o mar, o lago, vira mar. O vento de toda noite, ok, um vento forte, agitava as ondas, mas o vento de toda noite, que você sabe que existe, que apesar de ser forte, torna-se uma tempestade. E para piorar as coisas, eles veem um fantasma. E aí esse fantasma vem na direção deles. O que eu quero trazer para vocês, nessa meditação dessa palavra, é que muitas vezes nós consideramos que estamos carregando uma cruz super pesada, uma cruz que está além das nossas forças, quando na verdade a gente não está no mar, a gente está num lago, a gente não está numa tempestade, está num vento muito forte, e quem vem na nossa direção não é o fantasma, é o próprio Jesus. E aí eu vou ler com vocês. Lá em Mateus 14, no versículo 24, a partir do 24. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Vamos lá, gritos de terror, uma coisa assim horrorosa. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. E aí Pedro, tomou a palavra e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus disse o que para ele? Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. A gente percebe que quando nós olhamos fixamente para Jesus, tudo que é medo passa, tudo que é tempestade passa. Quando Pedro fixou os olhos nele em Jesus e pediu uma prova,
se você é Jesus, me manda andar sobre as águas. Jesus falou assim, vem, Pedro. E Pedro foi. A gente às vezes fala assim, Pedro foi uma pessoa que não teve fé. Qual de nós teria colocado os pés fora da barca para andar sobre as águas? Eu acho que eu não teria feito. Mas Pedro fez, porque ele acreditava em Jesus. E talvez a minha fé não seja suficientemente ainda grande para botar os pés em cima da água e sair andando. Pedro fez. Pedro andou sobre as águas. E o problema não foi que os ventos aumentaram. O problema foi que quando ele estava andando sobre as águas, ele achou aquilo maravilhoso demais. E aí ele começou a prestar atenção nele, porque ele estava andando sobre as águas. E quando ele passou a prestar atenção nele, ele passou a prestar atenção de que ele estava no mar, em meio a uma tempestade, ficou com medo novamente, e aí ele começou a afundar. Porque ele tirou os olhos do Senhor Jesus, e é exatamente o que acontece com a gente. Toda vez que nós colocamos os olhos no nosso pecado, nas nossas limitações, nos nossos problemas, na nossa cruz, nós começamos a afundar. E foi o que eu falei nos podcasts há algumas semanas atrás, alguns episódios atrás, e vou continuar falando a partir do sábado agora. Quando nós passamos a olhar para o problema e não para a solução, a gente afunda, a gente começa a tropeçar, a gente começa a fazer os nossos pecados, pecados de estimação. O venerável Carla Pucci, que vai ser beatificado daqui a quase 40 dias, 38 dias, se eu não me engano, dia 10 de outubro, ele tem uma frase, e é uma frase dita para um menino de 15 anos, que vai ser beatificado. Ele diz, a tristeza é o nosso olhar voltado para nós mesmos. A felicidade é nosso olhar voltado para Deus. E cabe perfeitamente nessa palavra. Porque nós começamos a afundar quando nós olhamos para nós mesmos. Quando Pedro se viu andando sobre as águas, quando Pedro se viu e falou, caramba, eu estou andando sobre as águas, olha só, eu estou andando sobre as águas, ele começou a afundar. Porque quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para ele mesmo, ele perdeu a graça de Deus, não porque Deus parou de dar graça, mas porque ele deixou de receber a graça de Deus. São dois movimentos diferentes. Deus sempre nos dá a sua graça, mas eu muitas vezes faço a opção de não receber a graça de Deus. Eu prefiro receber o pecado, prefiro receber a maldição do pecado. Eu prefiro receber a cruz, não a verdadeira cruz de Cristo, mas a cruz que o pecado coloca nas minhas costas, que é uma cruz mais pesada do que eu posso portar, é um jugo além das minhas forças, porque a cruz que o Senhor nos dá é um jugo suave, é um jugo que eu consigo carregar, ela não me abate, ela me faz forte. O dia que nós entendermos que as nossas cruzes, elas não servem para nos abater, para nos derrubar, mas para nos fortalecer, a gente coloca o pé fora da barca e anda em direção ao Senhor Jesus. Quando nós começamos a entender que é o nosso olhar fixo em Deus que vai nos trazer felicidade, se a gente não olhar para o pecado, não olhar para os problemas. Porque essa passagem, quando está falando de tempestade, quando está falando de vento, ela está falando de problemas. Ela está falando dos problemas da nossa vida, das cruzes que a gente carrega, das coisas que a gente sofre, das perseguições, das calúnias. Muitas vezes nós somos os caluniadores, aqueles que perseguem. Quando nós estamos falando aqui em tempestade, nós estamos falando de problemas, estamos falando das cruzes. E aquela tempestade, ela não estava ali para matar os discípulos, ela estava ali para fazê-los mais fortes. Aquela tempestade estava ali para que os discípulos entendessem que eles podiam colocar os pés fora da barca, olhando nos olhos de Jesus, porque eles não iriam afundar. E você? Está olhando nos olhos de Jesus ou está olhando para os teus problemas? Está olhando no centro da graça de Deus ou está olhando para o teu pecado? Você, agora, está apto a receber a graça de Deus ou está olhando para o teu pecado e começou a afundar? Feche os teus olhos e permita que o amor de Deus ele encontre lugar na tua vida nesse momento. Permita que o amor de Deus encontre morada no teu coração nesse momento. Porque se a tempestade é forte demais,
Meu irmão, minha irmã, eu tenho para te dizer, Jesus é muito mais forte que a tempestade, porque bastou ele dizer uma palavra e o vento cessou, as ondas pararam e tudo voltou a ter paz, porque a felicidade e a paz é o nosso olhar voltado para Deus.